Vamos então iniciar a análise da nossa aplicação aqui, a parte administrativa, né? Nessa primeira instância do Delphi, eu vou abrir o meu servidor. Servidor de aplicação. Aí está. Na segunda instância do Delphi, eu vou abrir o projeto administrativo. Ok, perceba que por enquanto ele contém apenas a parte de controle de acessos. Ok? Depois a gente vai complementar esse módulo com as outras partes que devem ficar no módulo administrativo, tá? Esse módulo administrativo ele é utilizado pelo administrador do sistema, o usuário lá, tá? Quando você implantar o ERP, vai existir um usuário lá que é o responsável pelo sistema, né? Pode ser o dono da empresa, um diretor da empresa, tá? Uma pessoa que trabalha na área de TI da empresa, então alguém vai ser eleito lá como administrador do sistema e esse módulo será utilizado por essa pessoa, tá? Veja que nós temos aqui duas opções. O usuário será o cadastro dos usuários do sistema e controle de acesso é onde nós vamos cadastrar os papéis, né, e conceder ou retirar os acessos às telas, aos módulos do sistema para os usuários que são cadastrados aqui, tá? Então nós vamos começar a nossa análise aqui pela janela usuário. Vou abrir então aqui a janela. Aqui está a janela usuário. Nós temos aqui para seleção um colaborador, um papel e para informação um login e uma senha, né? Esse usuário ele será cadastrado numa tabela aqui do banco de dados. Vamos observar que tabela é. Que é a tabela usuário, tá? Essa tabela ela possui esses campos, olha, ID do colaborador, então o usuário ele é um colaborador, né? Tem o ID do papel, então tenho que vincular um papel aqui a esse usuário, tá? O login, a senha, a data de cadastro e esse administrador para informar se ele é administrador ou não, tá? Isso aqui estava sendo utilizado pelo sistema, continua ainda lá no código, mas nós vamos até questionar a utilização desse campo, ok? Visto que nós temos agora uma ideia diferente, né? Na verdade uma evolução da ideia inicial, então pelo que parece esse campo administrador ele não será mais utilizado, tá? Perfeito, então eu tenho aqui, olha, 3 usuários cadastrados. Legal? Na minha janela, eu tenho aqui que selecionar um colaborador, que será gravado aqui o ID dele. Tenho que selecionar um papel. Esse papel vem da tabela papel aqui, olha, administrador, administrador adjunto, usuário, tá? Ó, temos para o usuário aqui. Esse papel é exatamente o que nós cadastramos aqui, ó, nessa segunda opção de controle de acesso, ok? Perfeito, então nós selecionamos aqui o papel e já informamos o login e a senha, né, para esse usuário aqui, tá? Eu tenho um usuário VO e um usuário controller. Como é que eu faço para criar esse usuário VO e esse usuário controller? Se você já vem assistindo os outros módulos do ERP, você sabe que nós utilizamos o gerador de VOs para isso, né? Eu tenho aqui, ó, gerador, entro no gerador, peço para conectar, procuro pela tabela em questão, tabela usuário, aponto aqui o caminho onde será gerado o VO, onde será gerado o controller do cliente, no caso aqui será no módulo administrativo controller, e onde será gerado o controller do servidor. Se eu clicar em gerar conjunto, os 3 arquivos serão gerados.
Se através desse combo box eu posso gerar de um por um, né? Gerar VO, ele vai gerar o VO. Controller cliente vai gerar apenas o controller do lado do cliente. Controller servidor, apenas o controller do lado do servidor. O controller cliente raramente precisa ser alterado, tá? Gerou o controller cliente, está valendo. Ele já pode ser utilizado. Que no nosso caso é esse controller aqui, ó, usuário controller. Ok? Nós vamos observar que no caso desse controller aqui, do usuário controller, ele tem alguns métodos a mais, né? Então esse controller especificamente foi alterado, tá? Mas não é a ocasião de nós vermos isso ainda. No caso do usuário VO, o VO só precisa ser alterado quando você precisa pegar alguma informação de VOs relacionados a ele, né? Então aqui na tabela usuário, por exemplo, eu tenho o ID do colaborador. Se eu quiser saber o nome desse usuário, eu tenho que subir em colaborador, subir em pessoa para pegar o nome da pessoa, né? Por essa razão, eu tenho que criar aqui uma associação, né, para pegar aí o nome da pessoa, tá? E eu vou fazer também uma associação com papel, né, para eu pegar os dados da tabela papel, ok? Por conta disso, eu tenho que alterar o VO. Se não precisasse fazer nenhum tipo de associação, você não precisaria fazer nada com o VO, tá? Então veja, eu crio aqui, olha, esses dois campos, colaborador nome e papel nome, para eu pegar o nome do colaborador e do papel. E crio esses dois aqui, né, para pegar o objeto em si. Vou pegar um colaborador e um papel vinculado ao usuário, ok? Uma associação aqui, um relacionamento de 1 para 1, né? É de usuário para esses dois aí, 1 para 1, um usuário para colaborador, 1 para 1 usuário para papel. Então eu sobrescrevo aqui esses métodos, o método destruir e o método toJSONValue, na verdade aqui o método toJSON, tá? A função toJSON. E no método destruir eu verifico se o F colaborador e o F papel estão na memória, né? Estão instanciados, esses dois carinhas aqui, ó. Tá? Se eles estiverem, eu libero esses objetos da memória. E no método toJSON, eu verifico se ambos estão instanciados na memória, exceto esses outros dois carinhas aqui. O nome do colaborador e o nome do papel, pegando do VO. Tá? Veja que eu vou em colaborador, pego a pessoa do colaborador, pego o nome da pessoa, né? Para que seja possível carregar os objetos de colaborador, aqui na associação, eu tenho que dizer para ele carregar os objetos relacionados, tá? GetRelations, tá? Então, é por conta desse true aqui que ele está pegando o objeto pessoa também, tá? No caso do papel, não precisei fazer isso, né? Então, ele já economiza lá as consultas que ele tem que fazer, se é que papel VO tem algum relacionamento dentro dele, né? O objeto papel VO. Perfeito, então eu gerei controller, gerei VO. Esse VO também está sendo utilizado lá no servidor, né? Daí vem o controller do servidor, tá? Vamos ver se tem alguma alteração no controller do servidor. Usuário controller. Tem uma pequena alteração aqui no consulta que nós vamos ver depois. Accept normal, update normal. Os outros métodos aqui do controller do servidor estão idênticos ao que é feito pelo gerador automático de VOs. Temos apenas uma pequena diferença aqui em cima, que nós vamos estudar numa aula mais à frente, que tipo de por que isso foi feito aqui nesse método consulta, tá? Então vamos à janela, né? A janela usuário é uma janela de cadastro, bem parecida com as outras. Nós temos algumas coisinhas diferentes que foram feitas, mas que serão também questionadas aqui, tá? Tenho 3 regiões. Na região infra, eu tenho o form create, onde eu seto o VO padrão e o controller padrão, né, que vão controlar essa janela aí, tá? Depois eu peço para ele popular o combo do colaborador e o combo do papel. O que ele faz nesse popula combo colaborador? Ele vai fazer uma consulta, né, através do colaborador controller e vai tentar carregar todos os colaboradores nesse combo aqui. Aí veja que a consulta é ID maior que 0, daí ele vai carregar todo mundo aqui, tá? Lembrando
Aqui nós temos uma constantes e que essa constantes, ela nessa unit constantes nós temos uma constante chamada quantidade por página, que é o número de registros que descem do servidor para o cliente, né? Ou seja, nesse momento aqui só vão descer 50 colaboradores. Nós já temos essa restrição, teríamos que nos preocupar com isso, tá? Uma outra preocupação aqui é, se eu tiver 100 mil colaboradores e eu fizer esse tratamento em constantes aqui, ele assim que entrar no formulário, o usuário vai carregar os 100 mil colaboradores nesse combo box, tá? Então, é um questionamento que é feito nessa janela, né, se essa é a melhor opção. Tem um to-do para isso, tá? Mas eu já estou chamando a atenção para isso daí. A mesma coisa é feita com o combo papel. Ó. Eu pego todos os papéis e carrego nesse combo box aqui. Ok? Então, é isso que é feito assim que o formulário ele é criado. Daí nós temos um Get Notification Service, né? Nós temos aqui uma unit chamada Notification Service, que o trabalho dela aqui é notificar os outros formulários que estão abertos das alterações desse formulário e vice-versa, né? Então, se eu tenho aqui esse combo box com os colaboradores, né? Digamos que eu tenha 6 colaboradores, os 6 estão aparecendo aqui. Daí eu abri uma outra janela, cadastrei um novo colaborador. Através do Notification Service, esse combo box ele vai ser atualizado automaticamente, né? O 7º colaborador apareceria aqui para mim sem eu precisar fazer uma nova consulta, tá? Essa é a ideia do Notification Service. Ok, aqui eu chamo o subscribe, né? Que é para ele incluir essa notificação. Ao destruir o formulário, eu tiro as notificações para eles dois lá do Get Notification Service. Em limpar campos, eu herdo o que vem lá do FormPy e seto o valor da chave dos dois combos aqui para null, tá? Observe que ele é até um DB Lookup Combo Box, tá? Saindo aqui do nosso padrão, estamos usando aqui um DB Lookups Combo Box. Perfeito. Já vimos o Popula Combo Colaborador, o Popula Combo Papel. Chegamos na seção CRUD. Em do inserir, eu herdo o do inserir da janela Py. Se tudo der certo, eu seto o foco no Combo Box Colaborador. Em do editar, a mesma coisa, eu herdo do editar da tela Py. E se tudo der certo, eu seto o foco também no Combo Box Colaborador. Em do excluir, eu chamo o método excluir lá do usuário controller. Em do salvar, eu faço aqui algumas verificações, né? Se o usuário ele informou todos esses dados aqui, se não, eu exibo uma mensagem e chamo um exit para ele não salvar, né? Se não, se tudo aqui passou por todas essas verificações, eu herdo do salvar da janela Py, que ele faz mais alguma coisinha lá. Se tudo der certo, eu então parto para o salvamento dos dados dessa janela, tá? Aqui eu vou setando, olha, a ID colaborador é a chave do Combo Box Colaborador, a ID do papel a chave do Combo Box Papel, esse de baixo, colaborador nome é o que tem aqui o texto desse Combo Box, papel nome, o texto aqui do papel, login e senha desses dois edits, data de cadastro, a data atual. Se o texto do Combo Box Papel for administrador, aí eu seto o campo administrador para sim, e se não, seto o campo administrador para não. É aquele campo administrador, né, esse aqui, ó, que eu mencionei naquela ocasião, né, no início, que nós não vamos mais utilizar. Ele está ainda no sistema, tá? Mas com a nova ideia que você vai compreender após assistir todos os vídeos, você vai ver que não tem mais necessidade desse administrador aí, tá? Aqui nós limpamos os objetos relacionados, porque não tem necessidade de eles subirem para o servidor. Se nós estivermos inserindo, chama o método insere do controller. Se estivermos editando, chama o método, testamos se houve realmente alterações e chamamos o método altera do controller. Em controle de grid, eu carrego os dados aqui do objeto do registro selecionado para os meus edits, tá? Eu carrego os dados do registro selecionado em objeto, depois os mesmos dados do registro selecionado em objeto ou de VO. Para que eu quero os dois objetos? Para eu fazer esse testezinho aqui, ó. Primeiramente esse teste aqui, né? Vai que o usuário ele entra na janela,
não faz nada, clicou em salvar. Então, o objeto VO e o objeto UDVO são iguais. Se forem iguais, nenhum dado foi alterado. Nada sobe para o servidor. Tá? Da mesma forma, lá no servidor, quando esse objeto ele chega aqui, no update, eu tenho o objeto novo e o objeto antigo. Por que é que eu pego os dois objetos, já que eu sei que houve alterações? Porque eu passo os dois para o meu ORM, né, para o método alterar, e o ORM ele vai criar uma consulta só com os campos que foram alterados. Tá? Se na minha tabela tem 100 campos e eu alterei apenas um, não faz sentido eu chamar um update nessa tabela, passando todos os campos com os mesmos valores. Então eu passo os dois objetos, ele testa, ele vai comparando um com o outro, todos os campos dentro do ORM, né? E ele monta uma consulta com os campos que foram alterados. Dos outros campos eles não aparecem na consulta, tá? Perfeito, então é isso, né? Vamos testar essa janela, vou executar o servidor. Vou executar o cliente. O usuário, posso consultar aqui, já aparecem os 3 usuários aí que eu cadastrei. Veja que o colaborador é o mesmo, mas ele tem 3 usuários, não tem problema nenhum. Só tenho esse colaborador no sistema, papel, tenho esses 3 papéis. Cadastrar aqui um outro usuário, login 4, senha 4, salvei. Aqui para mim só aparece o login, a senha não aparece, né? E a senha ela foi armazenada lá no banco de dados já devidamente hasheada, né? Nós fazemos um hash aqui entre o usuário e a senha, como nós podemos observar aqui no código fonte. Olha, a senha é um MD5 do login com a senha, tá? E isso é verificado no momento em que o usuário vai realizar o login, tá? Então é isso, né? Essa é a nossa janela de usuário. Nós temos aqui 2 to-dos, eu já até comentei sobre eles, tá? É a questão de carregar os usuários e os papéis aqui, né? Já falei sobre isso. E aqui vem a pergunta, é uma boa ideia deixar os colaboradores serem carregados no Combo Box? Por quê? Mesma coisa para os papéis. É uma boa ideia isso? Por quê? Né? Tá, aqui não é tudo, só temos esses dois aí então. Tá? Então essa é a nossa janela de cadastro do usuário.